olhando um DVD de pregação, assim de uns anos atrás, a casa do Senhor era totalmente diferente do dia de hoje. A casa do Senhor, você já entrava, já sentia unção. A casa do Senhor, você já entrava, já sabia que ali tinha uma coisa esperando você pelo Espírito Santo de Deus. Mas muitos irmãos e muitas irmãs entram hoje em dia na casa do Senhor, esperando a bênção. Vou sentar, vou esperar que o Senhor vai me abençoar. O servo de antigamente não. Ele ia buscar, ele ia querer saber como ele poderia ganhar, o que ele poderia fazer para conseguir a bênção dele. O Senhor, ele não tem que ficar sentado, ele tem que estar clamando para conseguir a bênção dele. Eu fico olhando muitas das vezes que o servo de Deus, ele entra dentro da casa do Senhor, de vez de ele ir orar, ele já vai fofocar na novela que passou ontem à noite. O servo do Senhor, de vez de ele ir orar, ele já vai falar do futebol que passou à tarde. O servo do Senhor, de vez ele ir clamar ao Senhor para conseguir uma vida melhor, para conseguir uma vida espiritual melhor, para ele conseguir subir dentro da igreja, para ele conseguir ali crescer, ali dentro do ministério. Ele vai olhar para a vida do irmão. Os dias de hoje não é o servo que está indo buscar o mundo. É o mundo que está entrando na igreja, sabe por quê? O servo e a serva do Senhor não está dando valor à casa de Deus. Toma cuidado, que na onde tu coloca teus pés é lugar santo, é terra santa. Toma cuidado, que se tu não te colocar na posição, a espada do Senhor vai passar. Josué, primeiramente, ele teve que ali preparar aquele povo para entrar na terra santa. Josué, ele não entrou de qualquer maneira, ele levantou um propósito com Deus. Josué, ele não fez de qualquer maneira para Deus, não, ele foi clamar a Deus, ele foi buscar a Deus, ele foi querer saber como que ele poderia ganhar a bênção dele. Meu Deus! Dos dias de hoje, não. É nós queremos saber de ganhar a bênção e esquecendo o abençoador. Não pode. Primeiro buscar no reino do céu, e as suas demais coisas serão acrescentadas. Quem vai entender a palavra de Deus? Primeiro busca o reino do céu, que as demais coisas o Senhor acrescentará na tua vida. Não adianta tu vir para a casa de Deus querendo buscar um namorado, querendo buscar uma namorada. Não adianta você vir para a casa de Deus querendo saber de ganhar um carro, de querer saber de ganhar ali uma vida melhor no teu serviço. Não adianta. Se a tua vida espiritual não estiver consertada, ali no trono do Senhor tu não vai receber nada. Tu vai passar 10 anos sentado aí nessa cadeira. Vai chegar um irmão primeiro do que você vai ganhar, e tu vai ficar olhando. E não adianta reclamar com o anjo da igreja, não. Porque da mesma forma ele vai falar para você: para de olhar para a vida do teu irmão e começa a consertar a tua vida no altar do Senhor. Josué conseguiu entrar naquela terra santa. No 7º dia, os muros se quebrou daquela cidade. E quando Josué entrou naquela terra santa, primeiramente ele foi procurar Rahab, uma mulher a qual ela se deitava com muitos homens, mas ela se dava valor com Deus. Ela queria saber de conhecer a Deus. Ela queria saber como que era servir a Deus. Ela queria saber como que fazia para estar em comunhão com Deus. Como está a tua comunhão com Deus nessa noite? Olha para o teu irmão e pergunta para ele: como está a tua comunhão com Deus nessa noite? Como está a tua comunhão com Deus nessa noite? O servo do Senhor,
Ele tem que ter comunhão com Deus para entrar na terra santa. O servo do Senhor não vai passar nem da porta se ele não estiver ali, ó, preparado. O Senhor, quando Ele pega um vaso, Ele começa a modelar. E assim nós estamos sendo nas mãos do Senhor. O Senhor está nos modelando. Às vezes a nossa bênção demora. É porque o Senhor fala: tu não está preparado para receber. É porque não está preparado para receber. Se tu receber, tu vai sair. Tu não vai nem agradecer a Deus. Se o Senhor te mandar tu entrar na terra santa, como que tu vai entrar? Se tu o dia todo briga com a tua esposa dentro de casa, se tu o dia todo briga com o teu esposo dentro de casa, se tu o dia todo só quer assistir a televisão, se tu o dia todo só quer ficar batendo papo na rua, se tu o dia todo quer ficar discutindo dentro do serviço, se tu o dia todo só quer saber das coisas mundanas, e das 7 horas da noite você vem glorificar a Deus, pode esconder dos olhos do homem, mas dos olhos de Deus tu não esconde. Tu pode esconder dos olhos do homem, mas dos olhos de Deus tu não esconde. O Senhor quer conserto na casa dele. O Senhor quer conserto com os filhos dele, para que tu venha entrar na terra santa, e tu venha ali, ó, só viver de leite e mel, só viver de bênção, só viver de abundância, só viver de vida boa, só viver ali na obra do Senhor. O verdadeiro adorador, quando ele fala para o Senhor: Senhor, eu quero fazer a tua obra, o Senhor vai levantando ele cada vez mais. Sabe por quê? O verdadeiro adorador é aquele que se esforça. O verdadeiro adorador é aquele que quer aprender mais e mais de Deus. Tem verdadeiro adorador nessa noite? Tem verdadeiro adorador nessa noite? Começa a glorificar a Deus, começa a adorar a Deus, porque dias de abundância está chegando na tua vida. Dias de alegria está chegando na tua vida. Tu pode ter sido humilhado, tu pode ter sofrido, tu pode ter passado por dias de choro, noites de choro, mas o Senhor diz nesta noite que dia de abundância está vindo para a tua vida. O dia de cantar está chegando. Ele vai olhar para a tua cara. Aquele que te viu chorando vai te ver sorrindo. Aquele que te humilhou vai te ver por ser exaltado. Aquele que viu você sofrendo, o seu pastor não olhando para você, não dando oportunidade para você, você sempre sentando no último banco, o irmão passava por você, não te dava um pai do Senhor, tu andava na rua, era humilhado pelos homens, pelas mulheres, entrava dentro de casa, era humilhação também, mas diz o Senhor que o dia de alegria está chegando na tua vida, o dia de alegria está chegando na tua vida. O mar pode ser assim abrindo, o mar pode ser ali aberto para tu passar, mas quando tu chegou no final, o dia de alegria chegou, e o dia de cantar chegou, o dia de louvar chegou, o dia de adorar chegou, o dia de agradecer a Deus chegou. Irmão, não olha nem para a direita nem para a esquerda, não. Fala para o Senhor: me guia, Senhor, me guia, Senhor, me guia, Senhor, porque eu quero ir até o final, eu quero ir até o final, eu não quero saber nem do meu irmão da direita, não quero saber nem do meu irmão da esquerda, se ele quiser bater cabeça, bata, mas eu quero ganhar, eu quero passar na porta, eu quero entrar na porta, eu quero receber a minha vitória. Se você ficar olhando, meu irmão, te digo, vai doer. Eu estava orando, o Senhor me mostrava 5 pessoas andando pelo deserto. 5 pessoas que estão sendo muito humilhadas. 5
pessoas que estão pedindo de qualquer jeito. A bênção do Senhor vai estar ali amarrada. Parece que o Senhor não está ouvindo mais a tua oração. O Senhor diz que nesse deserto Ele só te colocou para tu passar, para tu se consertar, para tu aprender mais de Deus, para que no final, que tu saísse desse deserto, tu recebesse o teu banquete. O Senhor está tirando você do deserto na noite de hoje. Se prepare, porque por essa semana você vai começar a louvar o hino da vitória. Aqueles que te humilharam vai falar assim: meu Deus, para que eu fui humilhar ele? Para que eu fui humilhar ela? Para que eu fui querer ofender ela? O Senhor vai fazer a tua coroa brilhar. Para que aqueles que te humilharam falar assim: estou arrependido. E eles que te humilharam vai vir pedir perdão para você. Somente perdoa e deixa acontecer, porque o Senhor vai fazer tu brilhar, assim como Ele fez aqueles profetas deles brilhar, assim como Ele fez aquele povo de Israel brilhar. Ele vai fazer tu brilhar, Ele vai fazer tu brilhar. A terra seca onde tu passou, tu vai ver muita água jorrando ainda, tu vai ver muito manancial do Senhor na tua vida. Pode ter certeza, porque no dia de hoje tu está entrando na terra santa do Senhor. Se prepare. Josué, ele foi muito falado dentro daquela terra. Muitos olhavam para ele, aqueles que humilharam ele atrás, começaram a querer ficar do lado dele. O teu inimigo vai querer começar a andar do teu lado. O teu inimigo vai querer saber de onde tu está buscando essa fonte. O teu inimigo vai querer saber de onde tu está aprendendo essa fonte. O inimigo vai querer saber como tu está se alimentando desse jeito. É do que tu está aprendendo. E tu somente vai mostrar a palavra de Deus. Tu somente vai falar: é disso que eu como todo dia. É disso que eu me alimento todo dia. É disso que eu aprendo todo dia. É disso que eu estou me desenvolvendo todo dia. É disso que eu estou me aprofundando todo dia. É disso que eu fiquei preparado. Se prepare. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Vai olhar para você e vai falar: como tu conseguiu? O Senhor me ajudou. Como tu conseguiu? O Senhor me ajudou. Como tu conseguiu? O Senhor me ajudou. Muitos olharam para você e falaram: tu não me adorou muito tempo. Glória a Deus. Os meus amigos mesmo que andavam na rua comigo, viviam no mundo comigo, quando eu voltei para a casa do Senhor, eu passava na rua e eles falavam assim: tu não vai aguentar muito tempo. Tu vai voltar para lá pro bar, jogar bilhar comigo. E eu falava: tá amarrado. Tu vai voltar para a rua, vai ficar ali comigo bebendo. Eu falava: tá amarrado. Dia de abundância vai ter na minha vida. Dia de alegria vai ter na minha vida. Agora eu passo por eles e falo: e aí, irmão, como você está? E aí, irmão, como você está? E aí, irmão, como você está? Como está a sua vida? Você pode orar por mim? Você pode orar pela minha vida? Coloca a minha vida em tuas orações. Coloca o meu nome em tuas orações. Eu estou passando pelo grande sofrimento, mas eu creio que eu vou estar lá dentro com você. Meu Deus. O teu inimigo vai querer louvar o hino da vitória junto com você. Mas ele vai ter que te assistir do lá em cima do palco. Ele vai ter que assistir o dia da tua vitória. Ele vai ter que assistir o dia da tua alegria no caminho do Senhor. Então somente o Senhor diz: